Bom, Dodô já colocou aqui, dentro dessa série que a gente vem ministrando ao longo desses meses, desde o início do ano, o poder do planejamento, né? E aí ele já citou aqui alguns temas que já foram ministrados aqui, ensinados aqui, né? E hoje a gente vai falar de planejamento financeiro. Como ele colocou aqui, só para vocês me conhecerem um pouco, eu estou vendo alguns rostinhos novos aqui, que eu ainda não conhecia. Espero ter o privilégio de poder me relacionar um pouco mais de perto com cada um. Mas eu sou o Rafael, casado com a Roberta, carioca. Eu gosto de sofrer na vida, amado. Você vê que eu procuro. Eu sou corintiano, casei com uma carioca, tenho 3 filhos pequenos, que praticamente são trigêmeos. Na escolinha que eles estudavam, chamavam de tri, que são 2 gêmeos, e o outro, o terceiro, foi uma bênção, um furacãozinho, o Pedro. Eu falei, põe Rafael. Roberta, não, vamos pôr o Pedro. Pedrão é uma pedra mesmo, uma rocha, o bichinho é duro. E dá trabalho, hein, gente? Mas graças a Deus pela vida do Pedro, da Giovana, do Luca e da Roberta. E eles são a grande riqueza que Deus tem me dado. Eu sou formado em ciências contábeis, mas não exerço a profissão de contador. Eu fiz MBA em gestão financeira na FGV e trabalho no mercado financeiro desde 2005. Então a gente tem uma certa bagagem aí, algum pouco conhecimento. Não me julgo mestre de ninguém, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre o mercado. E sou cristão desde pequeno. A gente acompanhava, eu e meu irmão, os meus pais, a igreja. E aí, certo momento da adolescência, a gente acaba meio que dando uma olhadinha para o mundo. E o mundo parece algo encantador às vezes. E aí a gente acabou se desviando um pouco dos caminhos de Deus, mas pela graça e misericórdia do Senhor, foi por um curto período. Logo eu retomei a caminhada cristã, e em 2009 chegamos à Comunidade da Graça. Eu e a Roberta, era minha noiva no momento, né? E estamos caminhando até hoje junto dos pastores aqui, Dodô e Eládia, como eles bem colocaram, como o pastor bem colocou. Antes de entrar no tema de fato, o Espírito Santo ele trouxe algumas coisas no meu coração para falarmos hoje aqui a respeito de planejamento financeiro. Eu vou dar algumas dicas práticas, sim, à luz da palavra. É impressionante como a Bíblia é poderosa, meus amados. A Bíblia ela fala de diversos temas distintos e a gente consegue aplicar nos dias de hoje. É impressionante. E vocês vão ver algumas coisas aqui. Mas a primeira coisa que eu queria deixar de alerta para nós aqui, antes de abordarmos o assunto, é lembrar que a Bíblia, ela não é um livro de finanças. A Bíblia é a palavra de Deus. É a maneira com que o Criador se relaciona e fala com o seu povo, com os seus filhos. Ela revela o Criador do céu, da terra, dos mares. E ela é cristocêntrica. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela o Cristo que haveria de vir, que veio e que irá voltar para buscar a sua igreja. E Jesus ele veio buscar aquilo que se havia perdido, a saber, toda a raça humana. Com isso em mente, eu gostaria de lembrar um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sendo assim, meus amados, nós podemos entender que os mais variados assuntos, dilemas da vida, eles podem ser, à luz das Escrituras, esclarecidos de alguma forma. A Bíblia não fala de todos os assuntos. Por exemplo, a Bíblia fala de aborto? Diretamente falando, não.
Mas nós, olhando para as Escrituras, certa vez, o próprio Deus disse ao profeta Jeremias, olha, desde o ventre eu te escolhi. Lá no ventre da sua mãe, eu te formei. Então, o Senhor é que forma uma nova vida que há de nascer no ventre de uma mulher. E se é Ele que forma, se é Ele que dá vida, só Ele tem o direito de tirar. Ao longo da nossa jornada de vida até aqui, a Roberta e eu já perdemos 3 gestações. E eu falo já que finalizou, graças a Deus, 3 está bom demais. Nós perdemos 3 gestações e foi bem doloroso. E essas 3 gestações, de alguma forma, Deus restituiu. Nós perdemos uma gestação gemelar e nós perdemos uma gestação individual. E Deus nos deu um casal de gêmeos e nos deu o Pedrão. De alguma maneira, Deus já estava avisando que nós teríamos 3. É assim que eu enxergo hoje. Porque o nosso sonho sempre foi ter um menininho e uma menina. Eu e a Roberta sempre sonhamos com isso. Inclusive o nome Luca e Giovana a gente já tinha há muito tempo, antes de casar. Luca significa luz divina e Giovana presente de Deus. Então, nós tivemos o cuidado de escolher o nome de cada filho conforme o significado dele. E nós aprendemos isso junto às Escrituras. Então, quando Deus mandou o Pedro, a gente entendeu. Deus já estava falando, você está sonhando com 2, mas eu vou dar 3. Porque é Ele que fez com que essas gestações fossem adiante e os meus filhos, graças a Deus, viessem a este mundo. Deus, na sua Sagrada Escritura, Ele nos revela o que lhe agrada. Isso é natural de uma relação de pai e filho, não é verdade? Eu em casa, quando eu estou com os meus filhos, quando eles fazem alguma coisa que me desagrada, eu falo, filho, isso não é legal, o papai fica chateado, o papai não gosta. Você está lá assistindo uma TV, o Pedro vem e te dá um soco no queixo. O Pedro é tranquilo, meus amados. E aí eu falo, filhão, você gosta de tomar porrada? Você já tomou porrada? Não é legal, filho. Papai também não gosta. E o menino bate forte. Se você não toma cuidado, tá com o queixo mole e você cai. O menino é porreta, meu Deus do céu. É uma relação, é natural da relação entre pai e filho. O pai, ele quer que o filho faça aquilo que lhe agrada. Jesus é assim também, porque o próprio Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade. Não vim fazer aquilo que me agrada. Eu vim fazer aquilo que agrada o Pai. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para que entendamos as riquezas escondidas. Porque se fosse simplesmente estudar e ler, a gente pegava a melhor cabeça do mundo, o mais crânio, e falava, está aqui as Escrituras, está aqui a Bíblia. Revela para nós, para a humanidade, quais os tesouros escondidos nessa palavra. Não seria capaz. Pode trazer bastante conhecimento, mas a revelação só vem pelo Espírito Santo. Então a Bíblia ela precisa ser revelada. Tendo isso em mente, meus amados, eu queria que a gente, antes de entrar no tema de fato, o planejamento financeiro, algumas ideias práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós precisamos primeiro responder uma pergunta, que é a de como devemos nos relacionar com o dinheiro de maneira que agrade a Deus. Você tem conhecimento disso? Que você está na terra para agradar a Deus? Essa deve ser nossa busca diária. É isso que eu ensino para os meus filhos. Eu falo, filhos, tem muita coisa boa na vida sim, mas não existe nada melhor do que agradarmos ao nosso Deus. Só para se ter uma ideia, falando de finanças, a Bíblia ela aborda a questão várias vezes. Há aproximadamente nas Escrituras 2.350 versículos que falam sobre finanças. Ou alguma palavra que diz respeito a finanças. Por exemplo, palavras como ouro, prata, riquezas, herança, pobreza, dívida, ricos, dentre outras palavras que a gente vê dentro desse circuito financeiro, desse mercado financeiro. Para efeito de comparação, temas que nós julgamos como muito importantes, como fé e oração, aparecem 248 e 370 vezes, respectivamente. Olha a diferença. Olha a diferença.
Isso faz das finanças mais importante que fé e oração? Claro que não. Mas, de alguma maneira, o nosso Deus está querendo nos alertar, abrir os nossos olhos para essas questões. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, é que nós devemos estar atentos ao tema por 3 motivos principais. O primeiro motivo que nós devemos estar atentos ao tema, porque Deus não divide o posto de primeiro e Senhor com nada nem ninguém. Guarde isso, meu amado. Deus não divide o posto de primeiro com nada nem ninguém. Jesus, passando o Sermão do Monte, registrado em Mateus 6, verso 24, ele disse, bem conhecido no nosso coração esse texto, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pensa o seguinte, vamos olhar para o texto. Nós temos aqui 3 sujeitos. Temos o servo e 2 possíveis senhores. Porque nós vemos que Deus, Jesus, ele alerta que, você servo, você que determina quem vai ser o seu senhor. É nós que determinamos. Tendo isso em mente, a gente vê no primeiro trecho do versículo, ninguém pode servir a 2 senhores. Então temos 2 senhores, um servo. Odiará um e amará o outro. Não tem como amar os 2, não tem como odiar os 2. Isso automaticamente coloca-nos numa posição intermediária. Vislumbra o versículo. Pensa como se fosse um organograma de uma empresa, uma árvore genealógica, onde há uma cadeia. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Pensa num pódio onde há níveis. Então, o servo, automaticamente, ele é colocado no meio. Porque ele não pode ter 2 senhores. Então, os 2 não vão estar acima dele, ele não vai estar no último lugar. E ele não pode desprezar os 2. Então, ele também não vai estar no último lugar. Só existe um lugar para o servo. É o meio. Posição intermediária. E aí, o servo pode colocar o Deus ou o dinheiro acima dele. E olha só que interessante. Quando a gente tem isso em mente e a gente coloca Deus no topo, no primeiro lugar, Deus será o nosso Senhor. Nós seremos servos do Senhor. E automaticamente o dinheiro será o nosso servo. Porque o dinheiro estará abaixo de nós. Agora, se nós, numa posição de servo intermediária, colocar o dinheiro em cima, a gente só deixa para Deus a posição de servo. Deus pode ser servo de alguém? Além de não dividir o posto de primeiro e senhor com ninguém, Deus não se coloca numa posição diferente daquela que é dele. O primeiro lugar, o topo, o Senhor é Ele. Ele é o Criador. O primeiro lugar das nossas vidas deve ser Deus. Nada mais deve ocupar este lugar. Quando Jesus, em João 13, ele lava os pés dos discípulos, foi para nos dar exemplo. É o que diz as Escrituras. Mas isso não faz de Jesus servo de ninguém. Ele é Senhor e Mestre. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. O primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua mente, todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Isso só é possível se ele estiver no primeiro lugar da minha e da sua vida, meu amado. Se ele estiver no topo. Coloque Jesus no topo. Coloque o Pai no topo. O Espírito Santo no topo. E seremos muito abençoados. 99% do caminho está feito, amado. Jesus é o nosso Senhor. Segundo ponto que devemos estar... Então, o primeiro ponto que devemos estar atentos é que Deus, o primeiro lugar com ninguém. Não divide o primeiro lugar com ninguém. O topo é de Deus. Devemos estar atentos ao tema para ganharmos a confiança de Deus. A confiança de Deus.
E olha que coisa poderosa. Quando Jesus ele conta a parábola do mordomo infiel, registrada lá em Lucas 16, no verso 11, ele conclui com uma questão. Ele diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Olha isso, meu amado. O que são as verdadeiras riquezas? São as eternas. São as espirituais. São aquelas que o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não destrói. E as naturais são o contrário disso. Antigamente, que o mercado financeiro não tinha tantas alternativas, os nossos bisavós, até avós, de repente, guardavam dinheiro debaixo do colchão, não é verdade? Se ficasse muito tempo ali, amado, você não conseguia mais contar, porque o mofo já grudava as notas. Já trabalhei na rede de agências e já peguei muita nota mofada. Meu Jesus, não dava para contar. Vou confessar um negócio aqui, eu virava para o cara, quanto tem aqui? R$1.000. Tá bom, vou acreditar em você. Porque não dava para contar, eu falava, meu Deus, como que eu vou contar isso aqui? Eu vou contar depois, se não tiver R$1.000, torcer para Deus, o dinheiro está na conta, eu debito. Eu falava, meu, o cara me enganou, mas... Pelo amor, não dá. Então, se você guarda o dinheiro no colchão, ele mofa. Existe isso nessa vida, né? No céu não existe mofo não, meu amado. Lá é tudo eterno. As verdadeiras riquezas são as do reino de Deus, incorruptíveis. As naturais são corruptíveis. Confiar pode ser definido como acreditar na integridade, na honestidade e na capacidade de alguém. Nosso pastor, muito feliz aqui na oração, falou que às vezes a gente precisa se capacitar. Muitas vezes a gente precisa de capacitação. É depositar fé e segurança em uma pessoa. Isso é confiar. Se não demonstramos a Deus capacidade, honestidade, integridade com as coisas que são naturais, Ele colocará sobre as nossas mãos as coisas que são sobrenaturais e eternas. Isso é muito forte, meu amado. Se isso não encher de temor o nosso coração, para a maneira com que nós nos relacionamos com as riquezas deste mundo, com as coisas naturais, eu não sei o que pode encher. Porque a minha visão e aquilo que eu vislumbro, elas são eternas. As coisas naturais são boas, sim. A gente vai entrar no tema de fato, mas não dá para se comparar com as eternas celestiais. Então, Deus no topo, no primeiro lugar, Ele não divide com nada nem ninguém. Em segundo lugar, precisamos conquistar a confiança de Deus. E em terceiro lugar, nós devemos estar atentos ao tema, porque assim também estaremos atentos ao nosso coração. Mateus 6:21, voltando para o Sermão do Monte, Jesus disse que, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Lembre-se, Deus sempre está olhando para o nosso coração. Um texto que eu gosto muito para elucidar isso na prática é 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Deus chama Samuel, o profeta, e fala, vai à casa de Jessé, lá você vai ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vê Eliabe. Eu penso que Eliabe devia ser estilo Rafão, assim. Cara bonito, forte, grande, guerreiro, voz de trovão. O profeta olhou e falou, esse é o homem. Esse é o rei de Israel. Os reinados se organizavam à medida que eles eram olhados pelas outras nações a despeito de guerras, de enfrentamento. Então, você imagina um rei forte, corajoso, bonitão, grande. O profeta disse, esse é o cara. Com certeza está aqui, este aqui é o que o Senhor quer ungir, pensou Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Provérbios 21:2, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Provérbios 27:19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende do seu coração. É por isso que quando Deus nos chama à conversão e nos leva à conversão, a primeira coisa que Ele faz é uma mudança de coração. Mudança de mente, de coração. Não deixe que as riquezas, meu amado, não deixe que as coisas desse mundo dominem o seu coração, inundem o seu coração. Tragam impureza ao seu coração. Por isso que o salmista diz no capítulo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os 3 pontos que precisamos estar atentos. Não divide o primeiro lugar, o topo com nada nem ninguém. Precisamos ganhar a confiança de Deus. Isso aí, sondar os nossos corações, guardar os nossos corações. Devemos estar atentos a esses pontos, meus amados, para termos a segurança que as riquezas não tomarão o nosso coração. Nós precisamos estar muito atentos a esses 3 pontos. Agora, pensando em planejamento financeiro, a gente já pensa em riquezas, em adquirir riquezas, em crescer em riquezas. Porque ninguém faz um planejamento financeiro pensando em ficar pobre, não é verdade? Olha aqui, imagina eu chegando para o pastor. Pastor, fiz o meu planejamento financeiro, orçamentário. Daqui 5 anos eu pretendo estar na pobreza extrema. Ele vai olhar para mim e vai falar, tu tá maluco, né? Tu tá doido, rapaz. Ninguém faz planejamento financeiro pensando em ficar pobre. Nós primeiros precisamos ter uma mudança de mente aqui, amado. Dinheiro, riquezas, não é algo ruim. Não é algo ruim. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Não o dinheiro é a origem de todos os males. É o amor ao dinheiro. Por isso que nós começamos essa ministração com esses 3 pontos que precisamos estar atentos. Porque se nós tivermos esses 3 pontos claramente na nossa mente, nós não deixaremos que as riquezas se tornem um mal em nossa vida. A ponto de que se Deus nos pedir tudo, como fez com o jovem rico, não teremos dificuldade nenhuma em dar. Senhor, é tu que está pedindo? Toma tudo. Não é porque ninguém pediu. Você nessa igreja não vai ver ninguém nunca te pedindo, ó, vende sua casa e traz aqui. Vende o seu carro e traz aqui. Ó, preciso de R$1.000 aqui para tal projeto, R$10.000 para tal projeto, R$100.000 para ampliação. Você não vai ver ninguém te pedindo isso aqui nessa igreja. Porque nós temos temor de Deus. Mas o próprio Deus, Ele tem o direito de fazer isso diretamente com você. E se Ele fizer, meu amado, que você tenha esse coração para poder cumprir e obedecer aquilo que Deus te pedir. Pode ser sim, que em alguma circunstância Ele te peça tudo. Ele te peça tudo. Assim é o Evangelho. O Evangelho nos pede tudo. O corpo não é mais meu, é templo do Espírito Santo. A mente não é mais minha, é mente de Cristo. O coração não é mais meu, porque o meu era de pedra. Ele tirou e colocou um coração de carne. O Espírito vivificado que há em mim foi vivificado por Ele, porque o Espírito Santo nos enche. Eu não tenho nada. Por isso que a gente veio nu. Para nos mostrar que não temos nada. Somos mordomo de Deus. Somos servos. Muitas vezes nós temos a impressão, olhando para as igrejas, que é 880, né? O que é ensinado por aí. Ou o dinheiro é um vilão e precisamos nos afastar dele, porque senão ele vai tirar a sua salvação. Ou cada vez mais precisamos ficar mais ricos, mais ricos, mais ricos, porque isso denota uma falsa espiritualidade, que você é cheio de Deus. Olha
que homem rico e próspero. Ele é cheio de Deus. A verdade é que nenhum, nem outro, meu amado. O problema não está nas riquezas naturais, e sim no ser humano decaído, no pecado, na deturpação da nossa alma. Muitas vezes ouvimos falar, fulano mudou. Se já não dissemos alguma vez, né? Foi só ganhar um pouquinho de dinheiro, ficar um pouquinho mais rico. Nossa, como ele mudou. O dinheiro não tem poder para mudar ninguém. As riquezas deste mundo não têm poder para não mudar ninguém. O único que muda alguém é Jesus Cristo. É só Ele que traz transformação, é o Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós. O dinheiro não muda ninguém, ele potencializa, ele multiplica aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa é gananciosa, o dinheiro vai mostrar toda a sua ganância. Se a pessoa é má, o dinheiro vai mostrar o quão ruim ela é, porque à medida que ela vai adquirindo riquezas, pior ela fica. E a mesma forma para as coisas boas. Se é assim para as ruins, também é para as coisas boas. Se a pessoa é generosa, as riquezas vão mostrar o quão generosa ela é. Se a pessoa é amorosa, as riquezas vão mostrar quanto amor ela tem. O dinheiro ele tem um poder multiplicador. Por isso nós iniciamos, reforço aqui, falando desses 3 pontos primordiais. Deus deve ocupar o topo, o primeiro lugar no nosso coração. Se isso acontecer, não correremos o risco de que as riquezas nos façam nos perdermos. O Senhor precisa ter confiança em nós. Nós precisamos nos mostrar confiáveis a Deus. E por fim, devemos guardar o nosso coração. Mas agora, amados, para não vivermos uma vida miserável, nós precisamos fazer a nossa parte. Etimologicamente, o princípio dessa palavra, o nascimento dessa palavra planejar, ela vem do latim planus, que é como se fosse uma superfície nivelada. Ela surgiu para denotar a área da construção civil ali do nosso amado amigo Sandro. É como se fosse a planta de uma casa. Dali que surgiu esse verbo planejar. Então, quando você olha para uma planta, você vê o todo. Você vê o todo. A planta ela tem esse poder. Você vê o todo que está por trás das paredes, você vê o que está por cima das paredes, você vê o que está debaixo da laje, o que está em cima da laje. Você vê a abertura, como você circula dentro desta casa. Então, plano tem a ideia de te mostrar o todo. Quando você vê o todo, sua mente, sua visão se abre. Você tem mais clareza das coisas. O planejamento ele deve evidenciar tudo o que é necessário para atingir um objetivo, para se atingir uma meta. Pensando em planejamento financeiro, a Bíblia ela nos traz alguns princípios valiosos. Como disse anteriormente, ninguém planeja a vida financeira querendo ficar mais pobre. Então, olhando para planejamento financeiro, com o objetivo que a gente tenha uma vida um pouco mais confortável, eu gostaria de destacar 2 princípios aqui, 2 pontos importantíssimos. O primeiro ponto que podemos destacar é a sabedoria. Rafa, sabedoria? Note que sabedoria ela é diferente de informação. Informação é tudo aquilo que vai te trazer conhecimento, ciência de algo determinado. Mas é a sabedoria que vai te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, fazer o melhor julgamento. O que isso tem a ver com finanças? Tudo, meu amado. Tem tudo a ver com finanças. Vocês vão lembrar um homem que a Bíblia descreve em 1 Reis 10, 23, como o mais rico e o mais sábio. E o próprio Deus disse que como ele não haveria outro.
Lembrando vocês que depois dele veio nada mais, nada menos do que Jesus nessa terra, né? É claro que Jesus não está contando nessa frase, né? Jesus é Deus, não existe ninguém mais sábio do que ele. Mas é o rei Salomão. Em 1 Reis 10, 23 está escrito: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. A sabedoria, ela chega a ser mais importante do que a própria riqueza. Olha o que diz Provérbios 17, 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer ter sabedoria. Que coisa impressionante. Essa palavra é maravilhosa. Salomão ficou rico. Ele já era rico, né? Ele ficou mais rico porque ele clamou a Deus por sabedoria. Está escrito em 1 Reis, capítulo 3. A gente vai ler do 5 ao 14, vou fazer uma leitura de certa maneira rápida, para destacar esse ponto. Mas não só esse ponto, os 3 pontos que a gente iniciou, falando que a gente precisa estar atento, estão aqui. É impressionante. Verso 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite lhe disse: peça o que quiser, eu lhe darei. Verso 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Verso 7, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, o povo tão grande que nem se pode contar. Olha o verso 9 e o 10, meu amado. Dá, pois, ao teu servo, qual a posição de Salomão? Servo. De quem? De Deus. Deus está no local onde deveria estar, na posição que deveria estar. Um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir o que é bom e o que é? Jesus amado. Pois quem pode governar este grande povo? Verso 10, o pedido que Salomão fez agradou a Deus. Tudo que falamos no princípio está nesses 2 versos. Agradar a Deus, colocar ele no topo, guardar o coração, discernir o que é bom e o que é mal. Olha isso. Que coisa poderosa. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá outro como você. Verso 13, também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Mas se riquezas fossem ruins, Deus as daria a Salomão? Não, né? As riquezas não são ruins. Repito, quebra esse paradigma na sua mente cristã. Porque muitas vezes nós temos essa ideia que a gente precisa se afastar das riquezas. Eu fico imaginando corações igual aos nossos, com muitas riquezas. Tenho convicção total que todo esse bairro já estaria impactado. Escolas seriam abertas com ensino cristão desde criancinha. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar desde pequenininho. E quando adulto não se desviará dele. Lazer, alegria, menos roubo. As pessoas roubam por causa de quê? Por causa do coração ruim, sim, mas por causa de dinheiro, por causa de riquezas. Se prostituem por causa de quê? Por dinheiro, riqueza, para ter uma vida mais confortável. Roubam por causa de quê? Furtam, enganam, tratam com desonestidade. Por causa das riquezas. Mas as riquezas são ruins? Não, ruim é quem está fazendo. O nosso coração precisa ser um com Deus, meu amado. Se essa igreja for cheia de riquezas, com o coração que tem, a gente vai impactar todo esse bairro. Eu tenho convicção disso.
Porque Deus vai nos continuar enchendo de riquezas e vai continuar enviando as pessoas. E lá no céu Deus vai virar para os seus anjos, vai virar ali para o seu concílio triuno e vai falar, olha esse povo ali da igreja do Galileu, o que eles estão fazendo aqui naquele bairro. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo, continuou fiel. O que Deus fez? Restituiu em dobro, a Bíblia diz. Em dobro. Os pais da fé eram todos ricos para os padrões da época, né? Para aquilo que era a riqueza da época. Sabedoria, meu amado. Devemos iniciar por isso na nossa jornada de planejamento financeiro. Buscar informação. Como que a gente busca informação? Tem que estudar um pouquinho de matemática financeira, economia, contabilidade, investimentos. Não estou falando que você deve ser mestre nisso. Não estou falando disso. Mas tem que estudar um pouquinho, tem que entender um pouquinho. Dentre outras coisas, esses conhecimentos, alinhados à sabedoria que Deus nos dará, vai nos ajudar a adquirir riquezas. Vai nos ajudar a ter uma vida financeira mais próspera. E a sabedoria vai nos ajudar a gerir melhor todas as riquezas, a administrar essas riquezas. O segundo ponto que podemos destacar é que o planejamento financeiro requer um bom e realista orçamento. Não tem para onde correr, meu amado. Você tem que fazer a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa trabalhar. E o orçamento, o que envolve um orçamento? Basicamente, o orçamento ele é envolvido por 3 pilares. As receitas, que são os recursos que nós adquirimos, que nós ganhamos. As despesas, que são aquelas coisas que a gente paga, né? Que a gente desembolsa. E os investimentos, que nada mais é do que aonde se aloca o seu dinheiro esperando uma certa rentabilidade ou uma devolução futura maior do que aquilo que você colocou. O texto base desses planejamentos que nós temos dito aqui, que foi mencionado pelo pastor na primeira ministração, na abertura desse programa, diz assim, Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O orçamento, o planejamento, ele é crucial para que nós iniciemos alguma coisa, desenvolvamos essa coisa e finalizemos. O orçamento ajudará que atinjamos os nossos objetivos financeiros. Não precisa ser nada muito complexo. Ah, Rafa, eu não conheço de pacote Office, não gosto muito de Excel. Eu vou estar gravado aí, vão me crucificar. Eu não gosto muito também de planilhas financeiras do Excel. Porque eu acho muito maçante, eu falei que eu tenho 3 filhos pequenos, né? Eu quase não tenho tempo para ficar olhando planilha, trabalho no mercado financeiro, quase não tenho tempo para ficar organizando planilha e tal, mas isso não significa que eu não tenho controle orçamentário. Eu utilizo as ferramentas mais simples, que simplificam o meu dia. Por exemplo, os aplicativos que são disponibilizados na internet, do meu próprio banco, da instituição financeira com que eu trabalho, os meus recursos, né? Então, eu utilizo desses mecanismos. E como eu não sou, lá em casa a gente não é muito de fazer dívida, hoje eu só tenho 2 dívidas, assim, podemos dizer. Que é o meu carro, que eu acabei parcelando, porque eu não quis desembolsar, porque os juros que eu ia pagar era menor do que os juros que eu estava recebendo com as aplicações financeiras. Então, minhas aplicações financeiras pagam o meu carro. Eu não desembolso dinheiro para pagar meu carro. E a minha casa, porque quem casa quer casa, e a gente não tinha muito planejamento na época, essa noção de planejamento, quando a gente estava para casar, e a gente tinha pouco recurso. Então, a gente não queria esperar mais 5, 6, 10 anos para casar, para ter casa. A gente queria a nossa casa própria, então a gente acabou entrando num financiamento. Mas também, por conta do planejamento financeiro,
não é algo que tem, ao longo desses anos, onerado. E eu fiz uma dívida de 30 anos, mas a gente vai pagar em 10, por causa de planejamento financeiro. Então, o orçamento ele ajuda nessas coisas. Agora, tem métodos simples. Existe um método japonês, eu não conhecia, estudando um pouco sobre o assunto há um tempo atrás, eu me deparei com ele, chama Kakebo. O que é esse método? Você tem uma agendinha, um livrinho, qualquer coisa pequena, como se fosse de bolso. Lembra aquelas agendas de bolso que a gente tinha antigamente? Como se fosse de bolso. E ali nessa agenda, você vai anotando suas receitas, suas despesas, seus investimentos. Então, assim, recebi R$2.000 esse mês. Aí você coloca lá, recebi R$2.000 dia tal. Saí para tomar um cafezinho, gastei R$10. Você pega a cadernetinha aqui do bolso, R$10, café dia tal. Paguei conta de luz. Pega aqui, R$10. É assim que eles controlam grande parte da população japonesa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você conhece algum japonês pobre? Eu não conheço. Pode até existir no mundo, né? Mas dos que eu conheço, nenhum é pobre. No mínimo, vive bem, razoavelmente bem. No mínimo. Mas a maioria que eu conheço são ricos. Tem riquezas mundanas que a gente está falando, né? Tem essas riquezas aí que o dinheiro proporciona. A maioria. Porque eles têm isso em mente, já é da sociedade deles. Infelizmente, nossa sociedade não tem isso ensinado desde as escolas, né? E aí a gente tem um pouco dessa dificuldade como sociedade. Mas dentro desse controle orçamentário, a gente precisa estar atento às despesas. Aquela perguntinha que todos conhecem é desejo ou necessidade. Ajuda bastante no controle das despesas. É desejo ou necessidade. Não que às vezes você não possa satisfazer os seus desejos, tá, amado? Deus também se agrada quando vê um filho. Você não vê, seu filho às vezes quer um brinquedinho bobo, que custa algum recurso financeiro. É desejo dele, você vai dar, é uma alegria absurda, né? Às vezes um carrinho, um negócio. Você acha que Deus é diferente? Se a gente que é imperfeito, que muitas vezes não ama da maneira correta, fica feliz, você acha que Deus, quando algum desejo de um filho seu não é atendido, você acha que ele não fica feliz também? Provérbios 22:7 diz que o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. As despesas, elas nos tornam escravos, meu amado, as dívidas. E elas precisam estar organizadas. A gente precisa organizar isso. Urgente. O que não é necessário precisa ser cortado. O que não é necessário precisa ser cortado. Às vezes, por causa de um sonho, ou um desejo, ou uma necessidade, às vezes vale a pena cortar aquele cafezinho da manhã, que é um cafezinho pingado, um pãozinho na chapa, 10 conto. Jesus amado, onde a gente vai parar? Então, às vezes, 1, 2 dias sem tomar um cafezinho, você não vai morrer. Troca aí 1, 2 dias pelo cafezinho, troca aí pela oração e jejum. Você vai ser abençoado. R$20 você já compra 2 cotas de fundo imobiliário que no mês que vem vai te dar rendimento. Vai te trazer riqueza. Teremos atenção às despesas, mas também temos que ter atenção às receitas. Os ganhos precisam ser aumentados, sim, de alguma forma. Como que isso vai acontecer? Quando a gente alinhar as nossas habilidades, os nossos talentos adquiridos para o longo dessa vida, como o pastor colocou, as coisas que a gente adquiriu até aqui e que a gente pode adquirir ainda, quando a gente juntar habilidade com trabalho. Habilidade com trabalho. Todos nós temos talentos. Algum tipo de talento. Isso, se você trabalhar em se empenhar, isso vai virar riqueza. Você vê um jogador de futebol, quanto mais talentoso ele é, mais ele ganha. Um profissional em qualquer grande empresa, quanto mais talentoso ele é, mais ele cresce, mais ele ganha. Então a gente precisa entender o que a gente é bom. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro fazendo bolo. Bolo parece uma coisa simples, não é? Mas tem gente que tem tanto talento que ganha muito dinheiro fazendo bolo.
Haja vista a quantidade de franquias de bolo que surgiu nos últimos tempos, né? As pessoas começam a perceber, ter esses insights. Então, a nossa visão, a nossa mente, ela precisa estar mais esclarecida quanto a isso. Provérbios 10:4 diz que o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 13:11, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Tudo que temos vem de Deus, sim, meus amados. Mas o nosso esforço e o nosso trabalho é necessário para que a gente tenha riquezas. Ainda dentro de orçamento, a gente tem os investimentos. Falamos das despesas, devemos controlar, estar atentos às receitas. Precisamos, de alguma forma, adquirir mais receitas, fazer mais receitas. E conforme os nossos talentos e aquilo que a gente pode desenvolver de trabalho, a gente vai ter mais ganho. Agora surge a figura dos investimentos. Investimento, como eu disse, é tudo aquilo que você desembolsa pensando num lucro. Pode ser no empreendedorismo ou na abertura de uma empresa, você faz um investimento ali pensando no lucro que aquilo pode te gerar. Pode ser na compra de ativos financeiros, como eu citei os fundos imobiliários aqui, existem as ações que pagam dividendos, pagam juros. O que são as ações? As ações você compra, conceitualmente falando, a menor parte de uma empresa. A menor parte. Pega a empresa, o capital social, quebra em várias vezes, conforme a estratégia da empresa, abre mercado, no mercado de capitais, na Bolsa Brasileira, e comercializa um pedaço dessa empresa. Alguém vai comprar um pedaço dessa empresa. Existe o IPO, que é a primeira oferta desse recurso, desse papel. Essa primeira oferta, o dinheiro vai direto para o caixa da empresa, a empresa vai investir no seu negócio, para ampliar o negócio, fazer mais dinheiro. Fazendo mais dinheiro, o que ela vai fazer? Distribuir este lucro para os donos dela, os acionistas. E aí você recebe uma fatia daquela empresa que você investiu. Você não precisa necessariamente abrir uma empresa. Eu sou fã dos empresários no Brasil. Eu sou fã. Ser empresário no Brasil é para homem corajoso, igual o Rafão, forte, que tem estômago. E eu oro muito para os empresários nesse país. A gente tem um pastor aqui que abriu mão de tudo por causa desse ministério. Era um empresário já bem sucedido, já, em certo ponto. E abriu mão de tudo ao coração, né? Esqueci de falar no começo que eu sou meio chorão, tá? Eu sou manteigão, eu choro em comercial de manteiga, cara. Eu lembro, desculpa cortar aqui um pouquinho, mas eu lembro meu primeiro encontro com a minha esposa, cineminha, aquela época dava para pegar um cineminha. O filme Clique estava no cinema. E saiu do cinema, ela olhou para mim e eu estava meio estranho. E aí ela fez a pergunta, aconteceu alguma coisa? Eu comecei a chorar. Aí ela olhou para mim e ela falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, eu fiquei imaginando nós, a nossa família, a gente construindo família e a gente se perdendo nas coisas desse mundo. E que sei lá do que ela olhou para mim e falou, que cara maluco. Que mané família. A gente tá noivo caminhando aqui, nem sabe o que vai dar isso. E o cara tá pensando em família, em sei lá do que. E aí eu chorei no filme Clique. É mole? É mole. Se você for ver, o filme Clique é meio de comédia, não é? Tem uma história legal ali, mas eu chorei no filme Clique, então eu sou meio chorão. O nosso amado Cleiton comentou disso aqui quando ele compartilhou uma palavra conosco, com a igreja, né? Então eu sou meio chorão, sou meio manteigão, então desculpa. Mas o nosso pastor, ele tem um coração enorme, e é um coração do reino. E é isso que a gente está buscando aqui nessa igreja, é ter cada vez mais coração igual ao dos nossos pastores. Então o primeiro passo para se investir, voltando para o investimento e para o orçamento, eu estou caminhando para o fim, não vou estourar muito o nosso tempo, é que o mercado, a gente precisa ter conhecimento do nosso perfil de investidor pensando em mercado financeiro. É o que o mercado chama de suitability. O suitability é um questionário que você vai preenchendo quando você abre conta numa corretora, porque para comprar ativos financeiros, é como se fosse, você quer comprar um produto, você precisa ir aonde? Um produto alimentício, você precisa ir no mercado. Então, as corretoras, elas
Funcionam como se fosse o mercado. Tem os produtos na prateleira, mas eles são financeiros, e você vai adquirir. Para adquirir, você tem que ir até esse mercado. Então, você tem que fazer um cadastro numa corretora que melhor te agrade, preencher esse questionário, você vai conhecer o seu perfil. Esse perfil é importante por quê? Porque você vai ver se o perfil ele pode ser moderado, ele pode ser arrojado, ele pode ser agressivo, pode ser conservador. Tudo vai depender do seu apetite ao risco. Tudo nessa vida existe risco. E a gente precisa correr alguns. Não tem como fugir. Então, você conhecendo esse apetite ao risco, você vai ter noção quais são os ativos, quais são os produtos nessa prateleira que melhor vão te atender. Para quê? Para manter a sua saúde mental. Porque o mercado financeiro ele é muito volátil. Então, hoje você pode pôr 10 mil lá e você entrar amanhã ter 5. Significa que você perdeu 5? Não. Você precisa realizar para perder 5. Você ficar com medo, realizou, vendeu o ativo, perdeu 5. Agora, qual que é o tempo? O mercado financeiro, a economia, ele é cíclico. Eu aprendi isso. E eu utilizo isso na máxima do que eles colocam. Qual que é a máxima? Quando o mercado cai, eu analiso os ativos que caíram, que desvalorizaram, qual é o preço justo dele, e ele caiu por causa de um movimento do mercado? Sim, eu vou lá e compro mais. Sem medo de ser feliz. Daqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, não sei quanto, porque eu penso em investimento como algo de longo prazo. Eu não me preocupo com agora. Ah, mas você morrer. Estou na glória, filho. Você acha que eu estou me preocupando com investimentos? Eu estou na glória. Mas enquanto eu estou aqui, eu planejo a minha vida financeira, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Quando possível, a gente dá uma ajuda graças a esses planejamentos, que isso se torna possível. Então, você tem que fazer desenhos de médio, de curto prazo, de longo prazo. E Salomão, com certeza, ele tinha isso em mente. Quando você vai pensar em investimentos, você tem que diversificar também. Porque existem várias classes de ativos e cada um sofre um risco conforme a classe determinada. Então, você tem que ponderar, pesar esses riscos. Quando um ativo perde, o outro está ganhando. Quando um está ganhando, o outro perde. Nisso, você está balanceando sua carteira de investimentos e toda ela vai crescendo ciclicamente. Quando você vê no todo, você está ganhando. Então, você tem que ter esse balanceamento. Olha o que diz as Escrituras quanto a isso, em Eclesiastes 11, versos 1 e 2. Perdão. Versos 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Meu Jesus amado. Essa Bíblia é fantástica, não é? É a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo. Até nos investimentos. A máxima dos investimentos, que é a diversificação, Salomão fala em Eclesiastes. Então, diversifique. Tem uma grande padaria em São Paulo, uma das mais tradicionais e maiores, que um tempo atrás, aí, poucas semanas, ela entrou em recuperação judicial. Sabe por quê? Eles investiram, quase todo o capital, investiram pesado para a Páscoa, na confecção de panetones, na fabricação de panetones para a Páscoa de 2018. O que veio em 2018? Pandemia. 2020? 2020, verdade. 2018 foi o nascimento da Gigi e do Luca, foi o nascimento do Pedro, 2020, verdade. 2020. E aí veio a pandemia. Quem poderia ver aquela crise? Quem poderia prever? Fizeram todo o investimento que eles tinham de caixa pesado ali na fabricação de panetones. E aí tiveram que abrir recuperação judicial. É uma padaria bem administrada, bem gerida, mas você vê, investiu tudo num negócio, veio uma crise. Então, é bom, se você puder, diversifique. O mercado financeiro é uma boa forma de diversificar.
comprar uma casinha, comprar um terreninho, sabe? Você tem que fazer conta de matemática financeira. Não consigo comprar à vista, mas de repente consegue financiar e o retorno que você vai ter com esse financiamento, por exemplo, às vezes você compra um apartamento e a parcela que você vai pagar é menor que o ele. Você põe para alugar, quem está alugando está pagando o seu financiamento, no final você tem uma casa quitada que valorizou com o mercado e ainda você tem uma sobrinha ali mensal. Então, essas coisas, a gente precisa estudar, precisa verificar o que é possível dentro da nossa realidade, da realidade financeira de cada um. Amados, verdade é que muitas coisas poderiam ser ditas sobre esse tema. Muitas coisas mesmo. São 2.300 versículos. A gente conhece um pouquinho do mercado, tem algumas coisas aqui. Mas eu acredito de coração que o que vimos aqui, até aqui, é o suficiente para, primeiro, nos ensinar e nos alertar de como nós devemos nos relacionar com as riquezas deste mundo. E segundo, como a gente pode realmente ter uma vida um pouco mais confortável para nós, para as nossas famílias, para as pessoas que estão ao nosso redor. Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados, conforme hoje se vê. Não deseje ficar rico, não faça disso uma razão de viver. Não coloque as riquezas no topo. Não deixe que essas questões ocupem mais a nossa mente do que elas devem. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. As riquezas, elas deverão ser multiplicadas sim. Naturalmente. Como um plantio. Pense num plantio. Você vai lá, ara a terra, pega a semente, joga lá, aduba, prepara, rega. No tempo certo cresce, brota, dá fruto. O que acontece? O processo se repete. E nisso há multiplicação. Você lembra lá no Gênesis, quando o mundo era perfeito? Qual era a ordem de Deus ao homem? Multiplica e frutifica. Multiplicai e frutificai. As coisas terrenas que Deus coloca em nossas mãos é para que a gente multiplique e frutifique, sim. Mas não são elas que devem ocupar os nossos corações. De pouco em pouco nós chegaremos lá, meus amados. Seja honesto, não tenha pressa. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. E seja generoso. Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O desejo do meu coração é que as riquezas não ocupem o lugar que elas não devem ocupar. Quando eu orava por este tempo, eu pedia para que Deus não deixasse que as riquezas caíssem no meu e no seu coração a ponto de roubar o lugar de Deus. Infelizmente nós vemos isso acontecer com muitas igrejas aí. E umas que infelizmente nem de irmãos dá para chamar. As riquezas, elas devem ser para a exaltação do nosso Deus, para a glorificação do seu nome, para a expansão do reino de Deus nessa terra, para dar assistência aos pobres, às viúvas, os órfãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, e Jesus disse que essa é a verdadeira religião. Se essa é a sua religião, fique de pé, por favor, se você puder.